Agora a gente começa a falar exatamente sobre o conceito de ato administrativo. Feita essa introdução, né, feita essa análise inicial acerca da natureza do ato administrativo, a gente tem que conceituar, afinal, o que é o ato administrativo. A gente vai se abrigar na doutrina para poder definir o ato administrativo e vamos iniciar pela análise do professor, do saudoso mestre Eli Lopes Meireles. Eli Lopes Meireles, quando define os atos administrativos, trata da seguinte maneira: manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato, a adquirir, resguardar, declarar, extinguir, modificar, transferir direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Bom, esse conceito aqui é um conceito que tem a assinatura do professor Eli Lopes Meireles. Vou até colocar aqui embaixo, não custa nada, né, a gente colocar aqui a assinatura de quem de direito. Deixa eu colocar aqui em vermelho para dar um destaque bacana. Eli Lopes Meireles. Pois bem, claro que aqui os verbos, né, ele coloca lá numa ordem, né? Então, manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato, que não necessariamente nessa ordem, mas coloquei adquirir, resguardar, declarar, extinguir, modificar, transferir direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprios. Gira em torno disso aqui o conceito do professor Eli Lopes Meireles. Aí no seu material você vai observar o conceito do saudoso mestre Eli. Pois bem, aqui uma análise importante. Mota, você colocou o conceito dele escrito no quadro. Pô, Jardim Escola da Tia Teteca, Mota, escrevendo conceito no quadro. Isso não é típico de uma aula de concurso público, eu concordo com você. Só que aqui eu preciso fazer isso. Sabe por quê? Porque muita gente, na hora de estudar ato administrativo, na hora de conceituar o ato, dá uma lida no conceito e já parte direto para outros assuntos. Não. Aqui vou fazer valer a minha função de sommelier de conceito. Ou seja, a gente vai analisar, degustar, saborear o conceito de ato administrativo, para aí sim a gente entender o que isso aqui representa. Em suma, eu não quero que você decore esse conceito ou que analise de maneira corrida, não. Vamos analisar, vamos saborear esse conceito para ficar mais claro o que é esse ato administrativo. Eu começo aqui pela primeira linha. Manifestação unilateral de vontade da administração pública. Veja, manifestação unilateral de vontade. Parou. Por que manifestação unilateral? Unilateral porque bilateralidade é característica de contrato. Ato administrativo é unilateral. Então aqui, quando eu falo manifestação unilateral de vontade, fica evidente para a gente que unilateralidade é característica de ato. Se fosse um contrato, aí sim, bilateral. Num contrato é que você tem bilateralidade, uma relação consensual, sinalagmática, formal. Aí você tem um contrato. Aqui não, eu estou falando de ato. Se eu estou falando de ato, então, unilateral. Outro detalhe, manifestação de vontade. Por que manifestação de vontade? Exatamente porque a gente está falando de ato. Aqui já remete a uma consideração importante. Existe diferença, vou colocar aqui no cantinho,
existe diferença entre ato e fato. Aqui, ó, ato e fato. Tá dando para ver aqui no cantinho, ato e fato. Existe diferença. Na lição do professor Eli Lopes Meireles, o ato corresponde, vou colocar aqui, ó, o ato, na lição do professor Eli Lopes Meireles, o ato corresponde à manifestação de vontade. Já o fato, para ele, tem outra natureza. O fato, para ele, configura realização material. Ou seja, o fato, para ele, é consequência do ato. É a materialização do ato. Então, olha que interessante. Aqui, a gente, definindo o ato administrativo na lição do Eli Lopes, a gente percebe o ato como manifestação de vontade. Veja, ato, essa é a lição do Eli Lopes. Para ele, fato é a materialização desse ato, é a realização material. Imagine só, por exemplo, exemplos de doutrina. Imaginemos o seguinte, a administração emite uma ordem, expede um ato, expede uma vontade para que haja construção de uma ponte. Um tempo depois, a ponte é construída. Eu pergunto, a ordem para construir a ponte é o quê? Manifestação de vontade. Ato. A construção propriamente dita, a construção daquela ponte é o quê? É a materialização daquela ordem. Porque houve a ordem para construir a ponte. Ato. A construção é o quê? É a materialização daquela ordem. Então a construção da ponte seria o quê? O fato. Olha que interessante. Então, haveria diferença entre ato e fato. A manifestação de vontade é o ato. A materialização dessa manifestação de vontade seria o fato. A materialização, a realização material seria o fato. Claro que alguns doutrinadores também falam no fato. O próprio Eli Lopes Meireles, ele faz um comentário sobre isso, mas existem outros doutrinadores que tratam do fato como sendo um acontecimento. Para alguns autores, o fato corresponderia a um acontecimento. Por quê? Porque existem acontecimentos que trazem consequências jurídicas. Por exemplo, imagina, o servidor atravessa a rua para poder almoçar no restaurante do outro lado da rua. E aí o servidor morre atropelado. Eu pergunto, tragédia, cruz credo, né? Pois bem, a morte do servidor. Vem cá, a morte do servidor é o quê? Uma manifestação de vontade? Claro que não, é um acontecimento. Mas como quem morreu foi um servidor, isso traz ou não traz consequências jurídicas para a administração? Sim. Então veja, é um acontecimento que para a administração traz consequências jurídicas. Então, existe diferença entre fato e ato. O ato administrativo foi configurado pelo professor Eli Lopes como manifestação de vontade. O fato para ele é a realização material. E aí existe uma outra interpretação de que o fato seria um acontecimento que traria consequências jurídicas para a administração. Seja nessa ou nessa análise aqui, a gente estaria falando do fato. Aqui a gente não está definindo o fato, aqui a gente está definindo o ato administrativo. Por isso, manifestação de vontade. Então a primeira linha já foi manifestação unilateral de vontade. Manifestação de vontade porque é ato e unilateral porque é ato. Se fosse contrato, seria bilateral. Da administração pública, parou. Aqui tem mais um detalhe a citar. Quando a gente fala da administração pública, a gente precisa lembrar aqui o seguinte: não apenas o poder executivo, que é quem cumpre tipicamente a função administrativa, mas também, atipicamente, o legislativo e o judiciário, eles podem praticar atos administrativos. Então aqui, quando a gente fala de administração, a gente não pode esquecer que o judiciário e o legislativo, quando atipicamente cumprem a função administrativa, também podem praticar atos administrativos. Então se aparece na tua prova uma questão dizendo que ato administrativo é exclusividade do poder executivo, está errado. O judiciário e o legislativo, atipicamente, quando cumprem função administrativa, também praticam atos administrativos. Que, agindo nessa qualidade, parou de novo. Por que agindo nessa qualidade? Geralmente, quando a gente fala da prática de ato administrativo, a gente lembra de quem? De agentes da administração. Um servidor público, por exemplo, é uma pessoa que está investida num cargo público. Então, sim, servidores públicos praticam ou não praticam inúmeros atos administrativos. Não tenha dúvidas, sim, praticam.
O que a gente não pode achar é que só servidor público pratica ato administrativo. Sabe por quê? Porque existem pessoas que, mesmo não estando na condição de servidoras públicas, ainda assim podem estar investidos numa função pública, exercendo uma atribuição pública e agindo na qualidade dele. Quando a gente estuda agentes públicos, a gente aprende que agente público é uma noção ampla, não é só o servidor. Tanto é verdade que quando a gente classifica agentes públicos, algumas classificações aparecem até remetendo a particulares que estejam colaborando, como agentes honoríficos, agentes delegados. Já ouviu falar de agente delegado? Então, agente delegado é particular que atua sob delegação do poder público. Ele atua por sua conta e risco em seu próprio nome, mas ele é fiscalizado pela administração, ele é fiscalizado pelo poder habilitante. Então, claro, tem que ter fiscalização sobre essa atividade delegada. A pergunta é, mesmo sendo particular, naquele momento ele está ou não está investido no desempenho de uma atribuição pública? Sim, a mesma coisa no caso de um agente honorífico. Então, um mesário, um jurado do tribunal do júri são agentes honoríficos. Um leiloeiro, por exemplo, é um agente delegado. Sabe licitação? Não tem a modalidade licitatória chamada leilão, ela não é presidida pelo leiloeiro. Esse leiloeiro pode ser um servidor designado pela administração ou pode ser um leiloeiro oficial. Se o cara está ali na condição de leiloeiro, presidindo o leilão, um agente delegado, nesse caso, esse cara pode ou não pode, agindo na qualidade de administração, praticar atos e inclusive um ato administrativo, porventura, ser praticado. Então, quando a gente fala de agindo nessa qualidade, é nesse sentido. Não é só o servidor público que está praticando o ato administrativo, ele também pratica. Mas existem pessoas que, mesmo que não estejam na condição de servidores públicos, podem estar agindo na qualidade dele. Porque mesmo que o cara seja particular, mas naquele momento ele está investido na função pública, desempenhando uma atribuição dessa natureza. Então ele pode sim, por que não, praticar um ato e um desses atos pode ser sim um ato administrativo. E que tenha por fim imediato. Isso aqui, inclusive, é o que diferencia o ato da lei, né? Porque norma tem uma característica diferente. Então, esse fim imediato, adquirir, resguardar, declarar, extinguir, modificar, transferir direitos. Essa parte aqui do conceito, que vai daqui, do adquirir, resguardar, até aqui, veja, adquirir, resguardar, declarar, extinguir, modificar, transferir direitos. Essa parte aqui é a parte que visita o Código Civil, é a parte que dialoga com o direito civil e que deixa muito claro pra gente o porquê que o Eli Lopes Meireles, quando define ato administrativo, ele parte da noção de ato jurídico. Olha que interessante. Claro, a gente hoje tem um Código Civil vigente, que é o Código Civil de 2002. Mas antes desse, a gente teve um Código Civil de 1916. E foi com base nesse código que o Eli Lopes Meireles extraiu a ideia de ato jurídico e definiu o ato administrativo. Então, que fique claro, quando se fala de ato jurídico, isso à luz, quando o Eli Lopes definiu, ainda à luz do Código Civil de 1916, a ideia de ato jurídico está ligada a isso, a produção de efeito jurídico. Então, quando você fala de adquirir, resguardar, extinguir, transferir, modificar, declarar direito, isso a gente está falando de quê? De produção de efeito jurídico, que é a ideia inicial do ato jurídico baseada desde o Código de 1916, o Código Civil de 1916. Então a gente percebe claramente que na lição do Eli Lopes, o ato administrativo, ele é na verdade o quê? Um ato jurídico com características de administração. Em suma, o que o Eli Lopes fez para definir o ato administrativo? Ele pegou o conceito de ato jurídico e encaixou características de administração. Ele pegou esse conceito de ato jurídico e incluiu características de administração, tratando da questão da finalidade pública, da prática do ato pela administração. Ok? Então, isso envolve diretamente a noção de administração, mas partindo lá do conceito de ato jurídico. Em suma, sabe o que o Eli Lopes mostrou pra gente? Que o ato administrativo é apenas uma espécie do gênero ato jurídico. Olha que curioso. Então, uma conclusão importante. Para o Eli Lopes Meireles, aqui dentro do conceito do Eli Lopes, o ato administrativo é uma espécie do gênero ato jurídico. Olha que curioso, interessante, né? Para o Eli Lopes Meireles, o ato administrativo é a espécie do gênero ato jurídico. Por que ato jurídico é gênero? Porque nem todo ato jurídico vai ser um ato administrativo, né? Óbvio, né? Porque existem atos jurídicos que não refletem a atuação da administração, não tem nenhuma relação com o ato administrativo. O ato jurídico é uma noção mais ampla. Então veja, chegamos aqui, fica muito evidente pra gente, o conceito do Eli Lopes partiu do conceito de ato jurídico lá do direito civil. Olha que interessante. E ainda diz, ou impor obrigações aos administrados ou a si
própria. Isso aqui evidencia quando a gente fala de impor obrigação ao administrado, isso está relacionado, por exemplo, à imperatividade dos atos administrativos, atributo que a gente vai falar depois. Os atos administrativos possuem atributos, dentre eles a imperatividade que permite à administração atuar de maneira impositiva, praticar atos impondo unilateralmente uma obrigação, impondo unilateralmente uma vontade, independentemente da concordância do administrado. Ou a si própria, né? Existe hierarquia na administração, então, obviamente, é possível se falar em imposição de obrigação ao administrado ou também a si próprio, ok? Esse é o conceito do Eli Lopes. Mas eu não posso avançar sem trazer para você o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Vou colocar aqui embaixo, enfim, vou tentar ficar atento aqui para ver se vai bater direitinho, para ver se vai encaixar aqui. O conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Como é que a professora de Pietro trata do ato administrativo? A professora Maria Silvia Zanella de Pietro define o ato administrativo da seguinte maneira. Ela fala em declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei e sob regime jurídico de direito público, sujeito a controle pelo poder judiciário. Eu acho que está dando para ver aqui. Acho que está dando para ver, ok? Então, o conceito da professora de Pietro é um conceito um pouquinho diferente nas palavras utilizadas, mas de certa forma contextualiza a mesma coisa que o Eli Lopes está falando. Vou até colocar aqui a assinatura da professora de Pietro no conceito, do mesmo jeito que eu fiz lá em cima, ok? Professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Olha só que interessante o que a gente tem aqui, ó. A professora de Pietro, ela traz um conceito interessante para ato administrativo. Muita coisa do que ela fala, de certa forma, dialoga com o que o Eli Lopes Meireles tratou. Você vai perceber aqui, por exemplo, ó, declaração do Estado se aproxima bastante do manifestação unilateral de vontade da administração. O ou de quem o represente. O ou de quem o represente se aproxima bastante do agindo nessa qualidade. Que produz efeitos jurídicos imediatos. Aqui chegou a falar a mesma coisa, né? O fim imediato. Com observância da lei, porque a administração só pode fazer o que a lei permite, princípio da legalidade, e sob regime jurídico de direito público. Eu estou falando isso desde o início, olha aqui, ó, regime de direito público, desde o início eu estou falando disso. E sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Claro, né, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Se houver uma lesão ou ameaça a direito, você tem essa prerrogativa de provocar o Poder Judiciário, porque a lei não excluirá do Judiciário lesão ou ameaça a direito. Provoca o Judiciário vai agir mediante provocação. Então o conceito da professora de Pietro não se afasta muito do que o professor Eli Lopes traz, em que pese o fato dela trazer algumas características além. Veja, ela disse aqui, o Eli Lopes não disse isso aqui textualmente, mas ela disse, com observância da lei. Isso aqui é o princípio da legalidade. A administração só pode fazer o que a lei permite. Quando a gente estuda lá no início do estudo do direito administrativo, princípios da administração pública, e a gente vai ao caput do artigo 37 da Constituição Federal, fica muito evidente isso pra gente. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São princípios expressos na Constituição Federal. O da legalidade é o primeiro que aparece lá, é o LIMP, né? O L é de legalidade, o primeiro que já está escrito lá no caput do artigo 37 da Constituição. E a legalidade, para o particular, a legalidade é genérica. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Já a administração pública só pode fazer o que a lei prevê, só o que a lei autoriza, só o que a lei permite. Então temos a ideia de legalidade. Portanto, fica muito evidente. Aqui, ó, o ato administrativo tem que ser praticado com observância da lei. Sabe onde que isso aqui vai evidenciar mais ainda o que eu estou falando? Quando a gente fala sobre os atributos do ato. Porque a professora de Pietro, além dos atributos tradicionais, ela cita um atributo chamado tipicidade.
E o que é tipicidade? A gente vai ver isso depois. O que é tipicidade? Significa que o ato deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados resultados. Pesca isso. O ato deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei. Olha aí, o ato tem que estar tipificado na lei. Por isso, com observância da lei. E como eu disse, sob regime jurídico de direito público. Para ser ato administrativo, esse ato não pode ser regido pelo direito privado. Lembra do que a gente falou aqui no início? Olha aqui, na aula anterior eu falei disso. Lembra disso? Então, tá aqui. E sujeito a controle pelo Poder Judiciário. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é a seguinte, só para a gente fechar aqui, veja só, a professora de Pietro utiliza o termo declaração e o professor Eli Lopes o termo manifestação. É necessário deixar aqui o seguinte registro, a professora de Pietro prefere falar em declaração. Por quê? Porque ela diz que declaração corresponde a uma situação expressa. A declaração corresponde efetivamente numa vontade manifestada. O termo manifestação nem sempre pode querer dizer isso. Na nossa vida privada, quando você está flertando ou alguma coisa do tipo, você já não viu ou ouviu aquela frase que diz assim: o silêncio de um olhar pode querer dizer alguma coisa, ou um olhar vale mais do que 1000 palavras. Já viu? Então imagina uma pessoa que está ali olhando para outra como quem não quer nada, está olhando como quem não quer nada, está olhando. Ela não disse absolutamente nada, não declarou uma vontade, mas pode ou não pode estar manifestando alguma coisa? Pode. No direito, trazendo, é uma analogia, quase uma metáfora, né? Mas trazendo isso para o direito administrativo, você vai perceber que realmente a ideia de declaração e manifestação, ela se difere em amplitude. O termo manifestação é mais amplo. Então, a professora de Pietro prefere tratar o ato administrativo como sendo uma declaração de vontade, porque ela entende que o termo manifestação é um tanto vago. Não é uma crítica que ela faz ao Eli Lopes, não é isso. Mas ela entende que o termo declaração é um termo de mais concretude do que o termo manifestação. Aliás, isso aqui remete inclusive a uma discussão que envolve o denominado silêncio administrativo. Se o silêncio administrativo é ou não é uma manifestação de vontade. Isso é muito divergente na doutrina. Mas assim, de modo geral, o que a gente tem? O silêncio por si só não corresponde de forma absoluta a uma manifestação de vontade. Então eu não posso dizer assim, o silêncio é um ato administrativo. Eu não posso fazer essa afirmação de maneira absoluta. Não posso. Mas você concorda comigo que se houver previsão legal de que o silêncio expressa uma vontade, esse silêncio pode ou não pode produzir uma consequência jurídica? Pode. Olha que interessante. Então, a lei pode ou não pode prever que o silêncio é uma manifestação de vontade? Sim, vamos imaginar que a lei preveja um prazo para a administração se manifestar e depois diga que, passado o prazo, se não houver manifestação da administração, que aquilo corresponde a uma aceitação tácita ou a uma recusa. A lei diz isso textualmente, o prazo é tal. Passado o prazo, haverá aceitação tácita pela administração. A administração não pode mais se manifestar, não pode mais negar, não pode mais conceder, porque se passar o prazo e ela não fala nada, a lei está dizendo que aquilo é uma recusa. Ali a própria lei está dizendo que o silêncio é uma manifestação de vontade. Então, se a lei fixou o prazo de 30 dias e a lei ainda disse assim, passado os 30 dias, se a administração não se manifestou, não pode mais haver recusa por parte dela. Então, passados os 30 dias, é o quê? Aquilo é uma aceitação tácita, é um ok implícito, não falou nada. Se não falou nada, quem calou consentiu. Então, nesse caso... Agora, e se a lei não traz isso? Se a lei não prevê que, passado o prazo, não há recusa, que passado o prazo, não há aceitação... E não existe nenhum prazo previsto em lei para aquilo. Imagina, eu chego lá, solicito à administração pública uma coisa, ela diz, não tem nenhum prazo. Qual o prazo? A lei não estabelece nenhum prazo. Mas a gente, dentro da razoabilidade, vai tentar fazer o mais rápido possível. Aí o cara chega lá na semana seguinte e fala assim, vim aqui pegar o que eu estou precisando. Olha, o senhor está em análise. Não, está em análise não, está em análise, eu vou lá fazer e quero ver alguém me impedir. Não é assim. O silêncio da administração, se não tiver nenhum amparo legal, não é uma manifestação de vontade. A não ser que a lei preveja. Se a lei prevê que aquilo é uma manifestação de vontade, tudo bem. Ou que não haja prazo, mas a administração viole a razoabilidade e demore um absurdo de tempo para poder conceder. Nesse caso, o cara pode até ir à justiça buscar uma manifestação da administração. Ô judiciário, me ajuda aqui. Mas tirando isso, não, o silêncio não é uma manifestação de vontade propriamente dita, a não ser, claro, quando a lei prevê, ok? É o que geralmente a gente tem, mas há bastante divergência doutrinária em relação a esse ponto. Então, tá aqui, conceito de ato administrativo, Eli Lopes, professora Maria Silvia Zanella de Pietro, falamos bastante coisa, no próximo bloco a gente começa a falar sobre os atributos do ato.